Olá, seja bem-vindo a este vídeo. Nós estamos dando continuidade aos nossos assuntos aqui do comportamento humano, falando a respeito de eu mesmo e os outros, como podemos melhorar em nosso comportamento conosco mesmo, na relação com a gente mesmo e na relação com os outros. Então vamos dar continuidade. Hoje nós falaremos da hipótese número 3 de atitude comportamental, atitudinal, e falaremos sobre sobre atitude de amor condicional ou maturidade psíquica. Então vamos verificar o que significa isso. Em outras palavras, estamos dizendo sobre negociar, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, negociar com o outro e consigo mesmo. Doar ao outro o que é possível doar sem impactar de uma forma negativa seu sistema próprio, sem se auto-prejudicar. Essa é uma negociação bastante interessante para o início de uma maturidade psíquica. É colocar a necessidade da outra pessoa em um nível de importância similar. Ou seja, eu vou sentir paz pela maturidade de doar sem me prejudicar. Estamos falando de pessoas que já começam ou já têm aí uma habilidade de dizer não. E como funciona na prática essa maturidade? Primeiro, nós precisamos estabelecer a relação entre a parte emocional e a parte racional. Vamos entender melhor o que isso significa. Todos nós temos aí uma estrutura de consciência que se divide entre consciência virtuosa e a consciência não virtuosa. Todos temos uma estrutura de ego que se divide entre ego que sente e ego que avalia. Nós falamos sobre isso na série Formação de Ego. Na série de Ego, nós temos uma playlist que fala só sobre ego e lá você tem uma explicação melhor a respeito disso. Então, olhando isso, que nós temos uma estrutura de consciência virtuosa e não virtuosa e uma estrutura de ego que avalia, uma estrutura de ego que sente, nosso trabalho, então, é gerar uma harmonia entre as estruturas de forma que sejam anuladas as culpas e as frustrações. Então, esse é o objetivo. Nós, dentro do aparelho psíquico, estabelecermos, na verdade, uma homeostase psíquica, de energia psíquica, que vai ser estabelecida a partir do momento em que nós sofrermos menos energia negativa, menos energia de mágoa, de ressentimento, de ira, de cólera, menos impacto, menos conflitos, e então menos angústia. Tudo isso vai gerar menos frustração, vai gerar menos culpa. Então a energia psíquica entra em homeostase. Então esse é o trabalho, que nós possamos estruturar e anular então as culpas e frustrações. Então a pergunta é: como se faz isso? É uma boa pergunta, não? O primeiro passo para que nós tenhamos, ou para uma maturidade psíquica, é negociar com César e negociar com Deus. Como que funciona isso? Como funciona isso? É muito simples. Na verdade é simples, mas não é fácil. Eu estou aqui falando para você que não é fácil porque eu também estou nessa luta, meu querido. Estamos juntos aí nessa luta. Não é brincadeira, não. Então vamos lá. O que é negociar com César? Negociar com César é negociar consigo mesmo, atendendo suas necessidades egocêntricas ou as necessidades egocêntricas do ego e da consciência não virtuosa. Isso é muito interessante. Nós precisamos analisar que existe um ajuste para encontrar o ponto certo de carga emocional na parte que sente e avalia egocentricamente do ego. Vamos analisar da seguinte forma: precisamos entender que todos nós temos uma estrutura egocêntrica, todos nós temos o ego inchado, o ego carente, um ego necessitado, um ego que quer, que chora, que grita, que magoa, que não perdoa, o ego que está sempre em uma transição entre querer e realizar. Ou seja, segundo Freud, é o conflito entre o desejo e a realidade. Só que nós temos ego, eu não posso negar que nós temos ego. E o grande problema das pessoas que sofrem muito, e me incluo dentro dessas pessoas, é o fato de nós não conseguirmos trabalhar o ego. Mas hoje eu particularmente compartilho com você que eu estou trabalhando no meu ego.
eu estou trabalhando na minha humildade, estou trabalhando principalmente no autoconhecimento. E aí essa é a minha dica para você hoje. Trabalhar no seu autoconhecimento, trabalhar no sentido de reconhecer que você tem egoísmo sim, que você tem um ego inchado sim, que você precisa trabalhar este ego e precisa atender às necessidades do ego. Não adianta negar, dar de reto, Satanás. Ego, você não vai querer nada, não quero mais nada. Não, mentira isso. Não tem como negar o desejo, porque são pulsões de energia incontroláveis. Então, cara, eu tenho desejos, eu tenho necessidades, eu tenho carências. Quais são elas? Vamos analisar. Vamos colocar no papel, vamos negociar, vamos compreender, vamos caminhar com pessoas que estão dentro desse, que querem negociar, que querem compreender também a gente e a gente quer compreender elas. Porque se não houver essa compreensão de que eu também preciso que você me dê alguma coisa, eu também tenho um ego que tem necessidades e se essa pessoa que está com você caminhando não há negociação, então precisa rever o relacionamento e ver como que isso vai ser tratado. Há jeito. Então, essa negociação com César é a negociação com você mesmo. É uma negociação pessoal. É uma negociação assim que só pode ser adquirida a partir do momento que eu começo a olhar para dentro das minhas sombras. E eu não dou de reto Satanás. Eu olho para dentro de mim e reconheço. Preciso reconhecer, preciso entender a mim mesmo, preciso entender minhas carências sexuais, minhas carências financeiras, minhas carências de relacionamento, minhas carências afetivas. Eu preciso entender, eu preciso trabalhar isso, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Essa é uma atitude de humildade. E aí, nós vamos também ter a outra parte, que é negociar com Deus. E negociar com Deus é negociar com o outro, atendendo às necessidades empáticas do ego e da consciência virtuosa. Olha só a diferença. Negociar com César é negociar consigo mesmo, atendendo às necessidades pessoais, egocêntricas do próprio ego, da consciência não virtuosa, ou seja, da egocêntrica eu não dou, lembra de criancinha? Lembra lá do narcisismo? É meu, me dá, me devolve. Mas também eu tenho a capacidade de desenvolver a negociação com Deus, e é negociar com o próximo. Amar o próximo como a mim mesmo está dentro desse contexto. E atender às necessidades empáticas do ego e da consciência virtuosa. Olha só, o que é atender necessidades empáticas do ego? O ego tem como, dentro das necessidades básicas, necessidades da vida do ser humano, dentre as 5, a quinta, ou seja, a ponta da pirâmide de Maslow, é a necessidade da realização empática. Ou seja, a necessidade de eu ajudar outras pessoas, de eu contribuir com outras pessoas. Então, se eu, de alguma forma, trabalho isso, eu vou aqui me realizar atendendo necessidades empáticas do outro e vou fazer isso através de uma consciência virtuosa, de humildade, de pacificação, de uma consciência virtuosa de misericórdia, de me colocar no lugar do outro, empatia. Então, eu posso aqui trazer que este ponto é um ajuste para encontrar o ponto certo da parte que sente e avalia empaticamente do ego. Então, eu preciso achar este ponto certo dessa parte que sente e avalia empaticamente do ego. O que é isso? O que significa isso? É encontrar dentro de mim essa zona de segurança, de limites, de dar aquilo que eu posso, de entregar aquilo que me é permitido, sem me impactar negativamente, porque se eu dou o que eu não tenho, se eu me impacto negativamente, entregando, me endividando, ou me anulando em favor de uma outra pessoa, isso vai causar o que em mim? Vai causar frustração, e eu vou regredir para o dar de anjo. Então, o ponto em que o ego se sinta harmonizado em ter doado apenas o que podia e, ao mesmo tempo, ter dito não egocentricamente referente à parte que não poderia doar, sem sentir culpa e frustração e não permitir ser culpado por ninguém. Ou seja, essa harmonia, esse ponto de ajuste, esse ponto é como um carro, né? Um ajuste de um relógio, aquele botãozinho, um ajuste do motor de um carro, é aquele ponto certo onde ali o giro do motor fica em 10.000 giros, né, por segundo, fica aquele giro ali. Então, achar este ponto é um desafio.
E o ponto desafiador é este, é de encontrar aí o ponto em que eu me sinta harmonizado por doar o que eu posso e não o que eu não posso. O que eu não posso, eu tenho tranquilidade de dizer, não posso fazer isso, sinto muito, eu posso doar isso, eu posso entregar isso, eu posso fazer isso. Tudo bem para você dessa forma? Podemos entrar numa negociação, num ajuste, podemos compreender dessa forma. Então, nós precisamos entender que a culpa, ela acontece pela parte comportamental demo, ou seja, é a parte de regressão onde nós agredimos porque não negociamos. Então, assim, eu não quero que seja tudo do meu jeito, mas eu preciso que tenha um pouco do meu jeito também. Dá para a gente negociar. E a frustração pela parte comportamental anjo, ou seja, eu dou, estou doando, mas sempre com aquela expectativa. E isso gera o quê? Gera sofrimento. O mestre dos mestres, nós estamos falando aí de Jesus Cristo, ele é uma referência em termos de comportamento. Ele disse para a gente que a gente tem que dar o que a quem pede e não dar tudo o que as pessoas pedem. Dá a quem te pede. Não está dizendo dá tudo, porque se dermos tudo, nós vamos sofrer. Então, nós estamos falando de uma evolução na consciência virtuosa. Nós estamos falando de reconhecer e conhecer e aprender a lidar com a nossa parte egocêntrica. Já falamos sobre isso. Reforço, é um grande desafio. Eu estou falando que isso significa que eu tenho o direito, amar mesmo não gostando, nessa evolução psíquica, nessa maturidade psíquica. Isso significa o quê? Que eu tenho o direito de não gostar, de me sentir constrangido quando me pedem, ou quando me privam, ou quando renuncio, ou quando eu entrego algo que eu não posso ou não quero doar. Mas eu posso aprender a sofrer menos amando, compreendendo e negociando, tendo sempre em vista estabelecer a maturidade psíquica, tendo sempre em vista a imaturidade psíquica da pessoa que está me pedindo. Ou seja, eu posso compreender, eu não estou gostando. Dentro de uma negociação eu percebo, poxa, estou dando mais do que eu posso, nesse caso, eu estou tendo que negociar um pouco mais, mas eu não vou me irar, não vou me revoltar. É difícil, não é fácil, mas é uma prática. A gente evolui aos poucos, é um processo. Eu não gosto, mas eu estou compreendendo a realidade psíquica daquela pessoa, a idade, a educação, estou entendendo de onde ele vem, suas origens, eu vou entender o seu meio, o meio em que essa pessoa vive, e isso vai fazer parte da minha negociação comigo mesmo e com ela. Então, eu devo procurar lembrar agora, aliás, eu quero te convidar agora a lembrar de uma situação que você não tenha gostado, que tenha sempre se comportado como demo ou como anjo. É um convite para você fazer. Pega um papel, uma caneta e faça isso. Ou anote no computador aí, no seu celular. Lembra de uma situação que não tenha gostado, que você tenha se comportado como demo, seja agressivamente ou como anjo, hipocritamente. Procura agora olhar essa mesma situação novamente e usar a empatia e dar a Deus, olhando para a pessoa com empatia, se colocando no lugar dela, olhando a realidade psíquica dela, carências e necessidades. Olhe que ela está doando apenas o que pode doar, é a realidade psíquica dela, ela não consegue dar mais, porque é o que ela tem. Cada um dá o que pode, o que tem. Veja que é possível negociar e assim sofrer menos angústias, mágoas, ressentimentos. Amar mesmo não gostando é amar empaticamente, mesmo não gostando egocentricamente. Então, posso concluir que a minha parte não virtuosa não gosta do desagradável, mas age com agressividade. Então, nosso desafio hoje é este. Nosso desafio é este trabalho de gerar aí esta harmonia entre as estruturas, de forma em que sejam anuladas as nossas culpas e frustrações, a energia psíquica negativa. Então, nós aprendemos hoje como se faz isso, estamos cientes de que é possível, temos consciência, trazer para a consciência o que está inconsciente no nosso comportamento e processualmente, com muita paciência com a gente mesmo. Tenha paciência com você.
Tenha calma. É um dia atrás do outro. Ah, não consigo mais, tá vendo? De novo. De novo, então. Vamos de novo conseguir, vamos de novo tentar, vamos de novo trabalhar. Até que a gente vai notando um processo evolutivo para a gente poder chegar no que a gente chama de maturidade psíquica. Tudo bem? Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, se inscreva neste canal e toca no sininho, tá bom? E vamos aí juntos nessa jornada do autoconhecimento. Até o próximo vídeo e muito obrigado.